Vamos para descer um degrauzinho aí e chegar na luta pelas últimas vagas da Libertadores. De novo, a gente não vai Nosso trazer... amigo Ravel tá doido pra reclamar de uma turma aí. Exatamente. De novo, a gente não vai trazer aqui os jogos de São Paulo e Flamengo, dos times que estão acima do Bahia, né? Do Inter a gente traz porque o Inter ultrapassou o Bahia hoje, né? Justamente com um golzinho ali no finalzinho do jogo contra... Ravel, eu acho que tu tá com retorno, alguma coisa aí. Era você mesmo. Tá com algum som aí, que talvez seja até o nosso próprio som. Não sei exatamente qual é, mas estava o retorno. Então, assim, o Inter ultrapassa o Bahia com um jogo a menos, tá? Assume a sexta posição, que ela é muito estratégica. A gente tem repetido, Arthur, Minhoca, Ravel, a gente tem repetido nas últimas dinâmicas do Raio-X, a gente tem repetido que a partir de agora, quando a gente analisa as chances de Libertadores, a gente olha para o brasileiro, mas a gente olha para a Copa do Brasil, para a Sul-Americana e para a Libertadores. A sensação é que o Bahia parece perder força na disputa contra quem está acima. Flamengo, São Paulo e agora Inter. Mas a sensação é que o Bahia ainda é mais estável e mais regular do que os perseguidores, inclusive do que o Cruzeiro, que atravessa um momento muito ruim no campeonato. Ou seja, o Bahia hoje ele é favorito à sétima posição. E a sétima posição deve dar Libertadores. Seria uma maré de azar muito grande a sétima posição não gerar Libertadores. É possível, mas seria realmente o mundo conspirando contra. E aí eu pergunto, Ravel, o futebol negativo, né? O futebol que a gente vai detalhar daqui a pouco, o futebol ruim apresentado contra o Flamengo, vaias a Rogério Ceni. Teve um debate recentemente que a gente trouxe isso. Alguém fez uma pergunta no chat, né, de que o clima é exagerado contra o treinador, de que o clima da torcida às vezes é exagerado. E hoje a Fonte Nova transpareceu um pouco disso. O quanto se teme que o Cruzeiro recupere força no campeonato e ganhe essa sétima posição do Bahia. E seria muito exagero pensar até no Atlético Mineiro voltando e ameaçando o Bahia. O Vitória ajudou muito hoje nesse sentido, né? Tirou 2 pontinhos aí que deixariam o Atlético hipotético empatado com o Bahia. Como é que você analisa o cenário nesse momento? Depois a gente abre para Arthur e para Minhoca analisarem também essa disputa aí, que é muito dura, porque a gente não sabe onde ela corta, né? Então é uma disputa terrível porque você não tem um objetivo muito claro. E aí, Ravel? Bom, oficialmente agora, boa noite aí, amigos, toda a nossa audiência também. Eu acho que passa muito pelo que indica a sua pergunta, Fred. Todos os times que estão ali ameaçando o Bahia de alguma forma são times que também, de alguma maneira, ou apresentam essa curva descendente, né, na oscilação, ou ainda estão envolvidos em outras competições, como é o caso do Atlético Mineiro. Então, muito mais por essa divisão de foco, ou pelo mau momento que esses times enfrentam, no caso do Cruzeiro, eu ainda vejo a posição do Bahia bem assegurada. Muito mais por esses motivos do que necessariamente pelo desempenho que o Bahia apresenta. O Bahia também oscila, o Bahia vive um momento ruim na campanha, então eu acho que o Bahia acaba sendo protegido pelo contexto. Vejo o Inter favorito a terminar à frente do Bahia no campeonato, mas essa sétima posição que o Bahia ocupa, muito provavelmente deve ser a posição que o Bahia deve terminar. Mesmo que perca na próxima rodada, porque na próxima rodada tem uma tendência de ser ultrapassado, né? É um confronto direto que o Bahia ainda tem a benesse de enfrentar um Cruzeiro que vai estar focado na participação na Sul-Americana, porque logo em seguida tem o jogo. Acho que, se não me engano, o jogo está marcado para terça-feira.
estava marcado para terça-feira. Não tenho certeza. Não, acho que não, viu, E aí, né? Eu acho que estava marcado, Minhoca. Esse não da volta da data FIFA, pô. É na sexta-feira. Cruzeiro e Bahia vai ser numa sexta. Dia 18, e o Isso. Cruzeiro pega... que é na outra semana, né? É porque Exatamente. ficou mais desmembrado, né? Isso. Isso Então, essa não ser na quarta ou na quinta ajudou o Bahia. Entendi. Que aí fica mais próximo. Que o jogo é terça, que deve ser o jogo... isso. Enfim, o jogo do Bahia contra o Cruzeiro antecede o jogo do Cruzeiro pela Copa Sul-Americana. E o jogo então é fora, a gente sabe né? que isso... É na Argentina, o jogo é fora. Não, eu acho que o jogo... Não, acho que o jogo é em BH. Deixa eu dar uma olhada. Mas, enfim... Fato é que Pode seguir que eu vejo aqui, Ravel. Pode seguir. Beleza. Eu vejo o Cruzeiro, Fred, respondendo sua pergunta, ainda mobilizado, e vejo o Atlético também mobilizado com a Libertadores. Na quarta-feira, tá? Só para passar, na quarta-feira, em Belo Horizonte contra o Lanús. Isso. Eu acho que o Cruzeiro vai completo contra o Bahia ou algo próximo já disso. Já não é muito tempo de descanso. É muito tempo de tanto... descanso. É muito e tempo ainda de joga em descanso. casa. Não. É um jogo muito importante em casa. Eu não questiono tanto escalação, não. Eu questiono muito mais mentalidade. Eu acho que quem entrar em campo vai estar pensando bem nessa Sul-Americana, porque eu também acho que é um torneio viável para o Cruzeiro. Vejo o Cruzeiro concentrando forças, porque a possibilidade de passar de fase, de chegar a essa final é bem considerável. Então eu vejo muito mais por um fator psicológico do que necessariamente do Bahia contar com a possibilidade do Cruzeiro entrar com um time alternativo, mesmo que pouco mexido. Da mesma forma acontece com o Atlético Mineiro, ainda mobilizado com a Taça Libertadores. Então essa ausência de um essa ausência de um perseguidor claro dá margem para que a gente ainda possa projetar o Bahia terminando mais ou menos onde ele está. É óbvio que isso pode ser moldado de acordo com o desempenho nessas duas partidas aí fora de casa, onde o aproveitamento do Bahia é ruim, fora de casa, né? Então vai depender muito do que vai ser o Bahia nesses dois próximos jogos. Mas fazendo um exercício de futurologia aqui a longo prazo, eu diria que a ausência de um perseguidor faz com que eu possa projetar o Bahia terminando, de fato, sim, a competição em sétimo lugar. Minhoca, esse sétimo do Bahia, o quão em xeque ele pode estar? Cara, no momento... Eu concordei bastante com que Ravel trouxe. Eu acho que há uma mínima segurança aí, mas a disputa contra o Cruzeiro tende a ser apertada. Eu acho que esse primeiro duelo aí, né, dos jogos que restam, ele é bem relevante, até porque essa sequência agora é a sequência mais direta, né, que o Bahia tem de confrontos diretos. Você não colocou aí na tela, e eu acho que para a próxima merecia muito São Paulo, sabe? Eu acho que São Paulo não tem essa garantia de que vai terminar na frente do Bahia. Eu não consigo ver o São Paulo. São Paulo acabou de perder para o Cuiabá. Se o Bahia tivesse perdido nessa rodada para o Cuiabá fora de casa, a gente está dizendo que seria um resultado trágico. E se a gente olhar até as últimas 5, 10 rodadas, o retorno, por exemplo... É o resultado mais absurdo da rodada. Disparado. Mas se você olha as últimas 5 rodadas, as últimas 10 rodadas, Bahia e São Paulo são muito parecidos. E não é uma diferença tão grande assim entre Bahia e São Paulo. O campeonato inteiro eles são muito parecidos, né? Mas vou botar aqui. Mas assim, eu acho que vale a pena colocar no próximo raio-x, porque esse confronto vai se desenhar daqui a 3 rodadas. E é um confronto que o Bahia vai ter dentro de casa. O Bahia vai ter apenas agora 4 jogos dentro de casa. O São Paulo fez um ponto a mais, Minhoca, nas últimas 10 rodadas. Pois é. Então é muito similar, assim. E esse confronto dentro de casa contra o São Paulo, ele precisa vir atrelado a resultados, pelo menos ali, somar desses 3 pontos aí contra Cruzeiro ou Vasco, tem que ter pelo menos aí, ou não sei, 2, que também vai depender, como a gente tem a tabela de São Paulo aqui, não dá para ter uma noção, né, do que o São Paulo vai ter. Mas esses 2 confrontos fora de casa, é importante o Bahia tentar ganhar pelo menos um deles para ter esse confronto direto contra o São Paulo. Eu acho que vai se desenhando muito essa disputa, porque se ele consegue não perder para o Cruzeiro, um empate que seja, que já é um bom resultado, aí você vai ter uma disputa direta com o São Paulo por essa 6ª vaga, na minha avaliação. Eu acho que a gente já tem 4 equipes ali encaminhadas, né? Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Uma 5ª equipe que está se desenhando, que é o Inter, que vem pelo rendimento, né? Pela performance que está tendo, vai, como disse o próprio Ravel, vai terminar na frente do Bahia.
E aí eu acho que vai ficar nessa disputa por essa sexta vaga entre São Paulo, Bahia, Cruzeiro, com o Cruzeiro tendo essa Sul-Americana a disputar nesse contexto aí de ter que dividir a atenção. Então, na minha leitura, o Bahia tem que aproveitar o que ele não fez dentro de casa, né, nesse jogo agora contra o Flamengo, tentar recuperar esses pontos fora de casa contra o Cruzeiro e Vasco, e aí ter a disputa direta contra o São Paulo para vencer o São Paulo, e claro, não sei se vai ultrapassar o São Paulo, se já vai estar na frente, que aí no caso abriria mais uma margem para a equipe tricolor paulista. E aí depois na reta final, aí já tem jogos mais complicados, mas dá para imaginar o Bahia terminando entre esses 7 colocados. Assim, a grande questão é para saber se esse 7º colocado de fato vai ou não, né? Porque vai depender muito das Copas aí. O futebol é animado pro torcedor do Bahia. Todo dia que tiver jogo agora, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, Libertadores, de Brasileiro, o torcedor do Bahia tem que estar atento, né? Eu não descanso mais, não. Tô sempre de olho aí. Agora, assim, eu acho que o Bahia vai ter um recorte próximo de tabela meio complicado. O fim de tabela do Bahia, eu acho que se apresenta aí como um dos mais tranquilos. Por exemplo, eu acho que o Bahia já pega um Cuiabá com a vida resolvida, seja como for. Acho que o Corinthians também vai estar nessa linha. Não, eu já não sei, viu? Corinthians eu acho que não. Eu já não sei, não, viu? Eu acho que vai. O Corinthians tende a ser um inferno nesse jogo, pô. Eu acho que na penúltima o Corinthians vai estar resolvido. Pro bem ou pro mal? Para um ou para outro, não sei dizer, não. Na minha avaliação, o Corinthians não cai. Então, eu acho que vai chegar uma hora. A gente até já falou um pouco sobre isso, mas assim, eu acho que vai chegar uma hora. É muito ponto, viu? Vai chegar uma hora. Deixa eu aproveitar e trazer o superchat. E a gente chegou um superchat que era sobre o Corinthians, já que ele voltou aqui. Eu até vi esse superchat na tela. Enquanto você traz, já vou dizendo aqui, ó, que eu acho que assim, vai chegar uma hora que o Corinthians vai mostrar no Campeonato Brasileiro a bola com resultado que ele já vem mostrando nas Copas. Então eu não acho que o Corinthians cai. Ricardo Nascimento, que ele mandou justamente na hora que a gente passou do degrau, né? Quando ele mandou o superchat, a gente já estava falando de disputa pelo título. E aí eu também já respondo a Pacini, que está aqui no chat, que sim, já falamos do líder. Uns 2 ou 3 minutos que o líder merece. Quem tirou 2... Exatamente. Quem tirou 2 pontos do Corinthians hoje foi Ramon. Apesar de tudo, para a tristeza de Minhoca, o Corinthians não cai e ainda ganha um título numa das Copas. Ano melhor que o do São Paulo. Sobrou pra Minhoca é quem mais acredita nisso, meu amigo. Exato, eu ia falar assim, Arthur responde, eu ia falar, mas como o Arthur já falou antes de eu falar, isso aí eu já citei até antes, né? Bem antes. Não, vai capaz de eliminar o Flamengo, capaz de eliminar o Racing. Mas é como eu falei, por mim eu assino logo o vice da Sula, o vice da Copa do Brasil, o 17º lugar seria o mundo perfeito para o Corinthians viver essa reta final de ano. Mas capaz de não acontecer mesmo. Probabilidade de pontuação, Arthur. A gente vai trabalhar ali, a gente segue trabalhando em 61 pontos. Tá? A gente segue trabalhando em 61 pontos para ser sexto. Para ser sexto. O Bahia precisaria aí de 16 pontos em 9 jogos. Tá? É uma missão possível para o Bahia, mas só tem 4 em casa, né? Então, e é um time com muita diferença entre as atuações da Fonte Nova e as atuações fora de casa, 71 e 31. Uma diferença de percentual muito grande, né? Arthur, eu tô, como eu falei, né? Minhoca já deu a opinião dele, Ravel deu a opinião. Eu tô muito na linha de Ravel. Talvez Ravel esteja um pouquinho mais tranquilo. Não é tranquila a palavra, errei. Um pouquinho mais seguro de que esse Cruzeiro ameaça, mas não chega. Eu acho muito de igual para igual essa disputa aí até o fim. Mas na dividida ainda tô com ele. Ainda acho que o Bahia é mais favorito ao 7º lugar. Qual a tua visão nesse imprensado aí? Eu acho também que entre Bahia e Cruzeiro, o Bahia me passa mais segurança do que o Cruzeiro. Por essa divisão de atenção do Cruzeiro. Talvez se o Cruzeiro não tivesse com a Sul-Americana,
aí eu ia achar mais equilibrado, né? Essa divisão de atenção eu acho que pesa a favor do Bahia. Mas esse confronto direto eu acho que é bem relevante, tá? Porque como você acabou de citar, Cruzeiro e Bahia são duas equipes que, assim, a diferença de pontuação dentro e fora de casa é latente, né? Os dois têm um aproveitamento em casa de 71% e um aproveitamento fora na casa ali dos 30%. Então, se essa lógica permanece, significa que o Cruzeiro ganharia do Bahia. Eu estou projetando como se essa tendência de resultado das equipes jogando dentro e fora de casa, né? E aí o Cruzeiro ultrapassaria o Bahia, né? Dependendo do que possa acontecer na Sul-Americana, né? Não sei, vai que o Cruzeiro não larga bem. Porque assim, o Cruzeiro é uma equipe que, por mais que tenha ido bem na Sula, mas vem jogando mal, sabe? Decepção do segundo turno, disparado. Exatamente. E aí tem uma mudança agora com o perfil que é Fernando Diniz, que é um cara que a gente não costuma ver ele dar resultado de imediato, né? Precisa de um tempo para funcionar. Então é uma grande incógnita. Então, se o Cruzeiro vence o Bahia, por exemplo, e depois larga a mão na Sul-Americana, ninguém sabe, né, se o Cruzeiro não pode voltar as atenções para a Série A. Então, eu acho que sim, o Bahia é favorito frente ao Cruzeiro para essa 7ª vaga, mas não acho também que está tão seguro assim. Eu não acho Os que tá tão próximos 5 tranquilo. jogos do Bahia são muito chatos, velho. Porque os jogos em casa, por exemplo, é São Paulo e Palmeiras, né? Duríssimos. E os jogos fora, duríssimos. Então é complicado. Eu acho que o maior problema para o Bahia é a grande probabilidade que a gente tem atualmente de o oitavo não ir para a Libertadores. Eu já considero grande essa chance do oitavo não ir. E eu não considero desprezível a chance do 7º não ir. Não é desprezível, mas é pequena. É pequena, mas não é desprezível. Porque assim, a gente sempre tratou a Série A como o 7º não ir é desprezível. É tipo, o 7º É desprezível, tem vaga. Total. A gente sempre disse assim, É por o isso que eu 7º falei, tem é um vaga. azar histórico assim. É porque, na verdade, a gente até chegou a falar isso, acho que ali na virada do turno, né? Que o G8 estava meio 50-50. O Fred até demorou ainda para aceitar isso. E aí, eu hoje acho que já, digamos, se fosse assim, G7, 40% de acontecer. Não estou colocando mais um percentual maior, não. Porque... Não, eu acho que o percentual do G7 é maior, mas o G8 eu já acho que é menos do que 50%. Assim, se o Flamengo passar do Corinthians, eu até poderia aumentar. Mas ainda é uma vantagem pequena ali, é um jogo fora. Para mim, o jogo-chave aí é Atlético e River. E River? Sim. Esse é o jogo-chave. Se o Atlético Mineiro tirar o River, aí beleza. Aí vai para 80%. É porque eu não acredito, sabe? Eu não acredito muito. É porque se o River passar do Atlético, o River para mim vira favorito ao título, porque joga em casa, é um jogo único. E a Sula também é difícil acontecer, né? Porque assim, é uma disputa muito ali. Não sei se o Racing é um time melhor que o Corinthians, eu acho. Eu acho esse Racing também bem... E o Cruzeiro também não é tão confiável, assim, apesar de dar um foco ali contra o Lanús, mas eu também não confio muito no Cruzeiro, não. O Cruzeiro tende a ir para final. Eu não sei. Esse Cruzeiro com o Diniz, para mim, é uma grande incógnita. Também o momento do Cruzeiro, ainda mais com o Diniz como técnico, O Flamengo melhorou. A gente vai até falar do Flamengo junto com o Bahia daqui a pouquinho. O que dá uma força ali ao Flamengo contra o Corinthians na volta, já tem 1-0. Merecia ter vencido por um placar mais dilatado no jogo de ida. Ainda que tenha corrido também seus riscos de ter saído com 1-1 naquele jogo. Mas é isso. Fred, que eu ia dizer. Não, pode falar, Minhoca. Conclui. Depois eu falo que eu vou falar sobre pontuação. Eu ia só comentar isso, que assim, para mim a pior notícia para o Bahia é essa. Porque o Bahia, ele deveria estar hoje numa situação em que a gente deveria estar cravando aqui que o Bahia está muito encaminhado. Eu já cheguei a cravar e descravei por conta disso, que é aquilo que o Minhoca falou, né? Porque dá pra gente falar que o Bahia ficar abaixo de oitavo seria uma enorme surpresa. Seria algo fora da curva. Tipo, o Bahia não terminar pelo menos em oitavo. E uma tendência natural que a gente tem no Campeonato Brasileiro... Só se ele colapsar, Agô. Veja só. Esses 5 jogos que eu tô vendo aqui me causam uma interrogação, né? Um risco do Bahia dar uma colapsada nesses 5 jogos aí. O que é que eu chamo colapsar? 4 pontos. 4 pontos é crítico. Mas veja, é colapsar. Tipo, colapsar já é algo fora da curva. Não é algo normal no campeonato, querendo ou não. Ainda assim, eu acho que se ele fizer 4 pontos, ele tá tranquilo. Que o Atlético não vai vir com 9, com 10.
O Atlético Ainda também assim tem uma tá tabela tranquilo. ruim, viu? O Atlético E pega o não- Fortaleza, pega o Mas Inter, aí, pega o e colocando Flamengo, time reserva, e colocando time Botafogo. reserva, pô. É. Deixa eu Mas só. aí só finalizando, Minhoca, Uhum. eu acho que esse é o principal ponto. Por quê? O Inter é uma novidade ruim pro Bahia? É. Mas pra mim é como se o Inter tivesse trocado de lugar com o Cruzeiro. E o Sim, é. Cruzeiro seja o Atlético Mineiro ali. Então, assim, já era esperado que ia ter esse time numa disputa bem acirrada com o Bahia e até com favoritismo, porque a gente viu o Cruzeiro dessa forma. Então, pra mim, é como se tivesse trocado de lugar. Agora, o Ok. fato de você ter um risco grande, que pra mim o risco é grande, do oitavo não ir pra Libertadores, e um risco não desprezível, como eu falei, do sétimo não ir, pra mim é o que coloca mais em risco o Bahia não ir pra Trocou Libertadores ano que então. Então vem. isso aí trocou. Já que o Inter trocou pelo Cruzeiro, esse risco trocou pelo Atlético, que parou no campeonato, né? Que aí era pro Exato. Atlético, na lógica, tá brigando com o Bahia aí de Exato. forma E é, mais é como se o direta. Cruzeiro pegou o lugar do Atlético Mineiro e o Inter pegou o lugar do Cruzeiro. Então eu É. não acho que teve muita mudança em termos aos que estão disputando. Para mim a principal novidade é as vagas poderem ser menores do que o projetado. Eu Fala, queria. Mioca. O Flamengo ali do jogo do Inter, entre Atlético Mineiro e Criciúma, eles vão ter 3 jogos seguidos em casa. Quiser ajustar aí. E o jogo do Grêmio, do Atlético Mineiro, já vai ser agora, né? Certo. No meio de semana, Isso é. antes Posso do jogo ajustar do aqui. É. Fortaleza, aí só puxar aí o escudinho. E aí sobre a pontuação, né? Que aí deve estar beirando ali entre 61 pontos, mais ou menos 60, ou seja, o Bahia vai precisar de umas 5 vitórias, só vai ter Entre 4 Criciúma e Fluminense é, Minhoca. entre Atlético Mineiro e Criciúma. Tá. Depois do Galo, aí enfrenta o Flamengo e aí depois mais 2 jogos em casa. É o Sport. É o esporte. E nessa sequência do Bahia, assim, né? A gente está falando de jogos em casa, difícil o Palmeiras, né? E o São Paulo, por isso que eu estava dizendo. Eu acho até que o São Paulo é o caminho para o Bahia ter a segurança dele. Não estou dizendo que é fácil, só estou dizendo assim, é a possibilidade. Ele tem que ter o resultado positivo diante do São Paulo. Para ele ter assim uma garantia a mais, para não ter correr o risco do sétimo colocado. Ele vai ter assim, essa sequência agora. Ou ganha do Cruzeiro logo em Minas, né? O São Paulo, até tem uma tabela aí do São Paulo, eu até estava olhando aqui. É São porque Paulo A vai Minhoca partir ter tá da até falando próxima a do gente traz o Bahia. São Paulo. A Minhoca tá gente tira o falando, Fred, do Atlético e Bahia traz o ficar em São sexto. Paulo. Minhoca tá Não, falando de ficar em sexto, não depender de nenhuma vaga extra, que a isso, janela seria o exato. São Paulo, né, Minhoca? Porque eu acho que, como assim, a gente acabou de analisar aqui, né? As últimas 5 rodadas é igual São Paulo e Bahia, e as últimas 10, como o Fred trouxe, é um ponto na frente. E vai ter esse confronto dentro de casa. Então, eu acho que o Bahia, ele não pode deixar o São Paulo abrir uma vantagem de O São mais Paulo de pega Vasco em casa e Criciúma fora. É melhor do que Sim. o desenho do Não, Bahia. é bem melhor. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele, até o jogo contra o São Paulo, o Bahia tem que ter uma possibilidade de, por mais que esteja atrás de São Paulo, uma vitória sobre o São Paulo o faça passar do São Perfeito. Paulo. Porque Perfeito. sem esse Rogério Ceni cenário. vai ser o treinador do Bahia, jovem. Esqueça a vitória contra o São Paulo. Não é o Flamengo, não. Ele já ganhou. Ganhou? Não, acho que ganhou não, também de São Paulo. Mas, Ganhou enfim, não, ganhou não. queira ou não, o cenário tem que ser esse para o Bahia. Se o Bahia não conseguir se aproximar de São Paulo, aí só a 7ª colocação se torna, na minha avaliação, aquele risco onde você não tem muita garantia. Hoje, o Inter, que aí até o Fred colocou agora aí, perceba, nos próximos 5 jogos vão ser 4 em casa, né? Tudo bem que tem um Grenal aí no meio, o mando meio que se perde um pouco aí, né, no Grenal, mas eu acho que hoje é olhar para o São Paulo mesmo. A disputa do Bahia é o São Paulo, porque é aquela coisa, como a gente fala lá do tal cenário na Série B, né? Que os adversários olham para o esporte, contam com 3 pontos. Nesse momento, o Bahia tem que olhar que não acontece G7. Ele tem que contar com G6, entendeu? Porque pode não acontecer. Sem dúvida. Entendeu? Então, nesse momento, ele tem que pensar na 6ª colocação. Se por acaso acontecer um cenário que aumenta a possibilidade, isso dá uma segurança a mais para ele. Mas no momento ele tem que pensar na 6ª colocação. E hoje, para mim, o São Paulo é o que o Bahia tem que visar. A partir do próximo Raio X, a gente já traz a sequência de jogos do São Paulo, tá?